R$ 1.000 hoje te geram quanto de dividendos por mês? Eu vou te mostrar aqui na prática, numa planilha bem simples que eu criei e vou disponibilizar no final desse vídeo para vocês aqui, onde vocês vão colocar o nome do fundo imobiliário, algumas informações que eu vou mostrar aqui na prática também, como faz para pegar essas informações, e aí você vai saber a renda mensal que você vai ter investindo esses R$ 1.000, ou você pode fazer outras simulações aqui com outros valores, e vai saber também o tão falado número mágico de cotas, quantas cotas você precisa ter para o seu dinheiro começar a gerar aquele efeito bola de neve. Bom, pessoal, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, antes o modelo de pensar em aposentadoria era outro, né? Possivelmente você cresceu nessa crença de comprar um terreno, construir uma casinha, 2 casinhas, um kitnet, para que lá na frente você pudesse viver de renda, contar com aquela renda passiva para ajudar na aposentadoria. Nossos pais pensavam assim, nossos avós pensavam assim, mas agora existem os fundos imobiliários e também são imóveis reais. Por exemplo, você pode vir aqui nesse site, o Investidor 10, procurar um fundo imobiliário aqui. Lá embaixo já consegue ver quantos imóveis aquele fundo imobiliário tem, quais os imóveis, ó, por exemplo, o LZR11 aqui tem a lista de imóveis, então ele tem 19 imóveis em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, e esses aqui são os imóveis. Você também pode vir mais aqui embaixo, procurar por relatório gerencial, por exemplo, que todo fundo imobiliário tem, e ver a descrição desses imóveis, ó, tem a localização direitinho, e fundos imobiliários têm muito mais vantagem do que comprar um imóvel físico para alugar ou 2 imóveis físicos. Por quê? Eu trouxe aqui uma comparação para vocês entre comprar um imóvel e ter imóveis através de fundos imobiliários. Ó, comprando imóveis, o primeiro ponto é que o valor é muito mais alto. Você precisa juntar aí 200 mil, sei lá, 150 mil, 200 mil. Se for dar uma entrada, você precisa juntar pelo menos uns 60 mil, 70 mil, depende do valor do imóvel. Só que o valor é muito mais alto do que comprar um fundo imobiliário. A barreira aqui é mais alta. A renda não é totalmente passiva, como a gente pensava, porque é você que vai ter que cobrar o aluguel desse inquilino, você vai ter que ficar atrás dele. Se ele for um inquilino que não paga muito bem, você tem que ficar ali direto cobrando. Se uma janela quebra, alguma coisa, alguma falha estrutural no imóvel, é você quem tem que arcar com isso. Às vezes esse imóvel fica sem inquilino muitos e muitos meses e é você que tem que fazer esse trabalho de procurar um novo inquilino. Você tem que fazer o trabalho de pagar o imposto também todos os meses. Quem tem imóveis alugados precisa pagar até 27,5% de imposto sobre o aluguel. Ah, mas eu tenho um imóvel ali e eu não pago imposto sobre o aluguel. Então você deveria saber de um negócio chamado CPF do imóvel que está rolando por aí nesse ano de 2026. E se você não está pagando imposto, né, que tem muita gente que sonega imposto, e eu até entendo porque paga tantos impostos que quando tem a oportunidade de receber um valor ali de um aluguel e não pagar imposto, não faz. O que esse CPF do imóvel faz? Ele vai unificar os dados municipais, porque toda prefeitura sabe os imóveis que você tem naquela cidade, e vai unificar esses dados com a União e você não vai ter mais essa bocadinha de deixar de pagar esse imposto. O rendimento mensal de imóveis para locação, geralmente no Brasil todo, gira em torno de 0,3% ao mês até 0,6%. Para o trabalho que dá, esse rendimento aqui é muito baixo, né? Isso aqui é sobre o valor do imóvel. Já nos fundos imobiliários, a barreira de entrada é muito mais acessível. Como você viu, você compra participação nos melhores imóveis do Brasil, nas melhores localizações, a partir de R$10, de R$100. A renda aqui é totalmente passiva. Muita gente critica os fundos imobiliários falando: ah, não é uma renda totalmente passiva, você tem que ler um relatório, você tem que pegar os rendimentos, reinvestir, você tem que olhar a sua carteira, às vezes vender um fundo imobiliário, comprar outro. Só que isso aqui, pessoal, não tem nem comparação com você ir lá gerenciar um imóvel físico. Aqui é zero imposto sobre o aluguel, sobre o rendimento. E aqui nos fundos imobiliários a gente consegue um rendimento médio mensal ali de 0,85% a 1% ao mês. Beleza? Entendido isso? Agora você precisa saber rapidinho aqui que existem 2 tipos de fundos imobiliários. Tijolo, que é justamente o que eu falei agora para vocês, né? Que você tem um imóvel, você abre o relatório ali, você vê que o fundo imobiliário tem realmente tijolo, imóvel, paredes. Isso são os chamados fundos imobiliários de tijolo. E você pode comprar fundo imobiliário de shopping, como esses exemplos aqui que eu dei para vocês, que tem disponível na indústria de fundos imobiliários, galpões logísticos, lajes corporativas, escritórios, porque essas empresas alugam os escritórios, pagam aluguel para o fundo imobiliário distribui para
para os cotistas. E tem os híbridos também, que não investem só em shopping, por exemplo. Não investem só em galpões logísticos. Pegam ali galpões logísticos, lajes corporativas, galpões industriais. Dá para montar uma carteira bem legal de fundos imobiliários. E tem a parte de papel agora, que é aqui onde entra o fundo imobiliário, que eu vou mostrar quanto é que rende R$1.000. Mas tem outros exemplos também, ó. Tem o HGCR11, que também é um fundo imobiliário de papel. Tem o KNSC11. Fundo de tijolo é fácil entender. E fundo de papel também vai ser fácil de você entender agora. Vê o fundo imobiliário de papel como se fosse um banco. O fundo imobiliário, ele pega o dinheiro e ele empresta para empresas do setor imobiliário, para que essas empresas, elas construam, seja lá o que for, shoppings, resorts, galpões. Como é que acontece, né? O fundo imobiliário empresta o dinheiro, as empresas que pegaram esse dinheiro emprestado pagam juros para o fundo imobiliário e o fundo repassa isso em forma de rendimento para os cotistas. É exatamente assim que o MXRF11 ganha dinheiro. Só que mesmo sendo papel, é um fundo imobiliário que mantém o pagamento dos rendimentos mensalmente. Então a gente pode contar com essa renda mensal, tanto de fundo imobiliário de papel quanto também de tijolo. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz na prática para você comprar o MXRF11 aqui no Banco Inter, para você encontrar ele. É só vir aqui em investir, vem aqui novamente em investir. Você vai clicar aqui, ó, em ações, FIIs. Isso, se você utiliza o Nubank, o passo a passo é bem semelhante. É só você clicar, procurar aqui o nome do fundo imobiliário, ó, MXRF11. É esse primeiro aqui, ó, MXRF11. Clica aqui em comprar. Tá vendo que a quantidade aqui tá uma cota? Então, uma cota do fundo imobiliário MXRF11 tá custando aqui R$ 9,75. É só clicar em comprar e pronto, a ordem já foi executada. Você já comprou o MXRF11. Mês que vem, você já vai receber rendimentos. E os rendimentos, pessoal, também caem aqui, ó, diretamente na conta que você utilizou para comprar o fundo imobiliário. Eu volto tudo, vou aqui em saldo, que é o extrato. E no mês de março, ó, você pode ver todos os rendimentos dos fundos imobiliários que eu recebi. E aqui embaixo está o MXRF11, ó, R$ 269,20. Agora vamos para a planilha aqui. Deixa eu preencher fundo imobiliário, MXRF11. Venho aqui no investidor 10, vou procurar pelo MXRF11. Primeiro, eu vou pegar aqui a cotação, ó, 9,73. Preço da cota, 9,73. Quantidade de cotas, vou colocar uma aqui. Dividendo que ele pagou por cota. Essa informação a gente vê aqui embaixo. Ó, em reais, o último rendimento que ele pagou, 10 centavos, 10 centavos. Você investiu R$ 9,73, recebe mês que vem 10 centavos. Se você comprar 102 cotas do MXRF11, você vai investir mais ou menos aqui R$ 1.000 e você vai ter uma renda mensal de R$ 10,20. Parece muito pouquinho, né? Mas isso aqui, pessoal, é o início e a partir daqui começa a acontecer aquele efeito chamado bola de neve, olha aqui. A partir de 98 cotas que você tem no MXRF11, nesse caso a gente já tem mais, a gente já tem 102 aqui, mas a partir de 98 cotas, deixa eu colocar aqui, você atinge o seu número mágico, ou seja, você já recebe mensalmente o valor de comprar uma nova cota. Você está recebendo aqui R$ 9,80 de dividendos, e com R$ 9,73 você já compra uma nova cota, sem precisar colocar dinheiro novo. Então, se você parar de investir, todo mês você tem aquele dinheirinho de comprar uma nova cota. Mas é claro que você não vai parar de investir, porque a gente quer sempre acelerar esse processo aqui de construção de patrimônio e de renda passiva. Vou deixar essa planilha aqui embaixo para vocês. Você pode colocar, quando eu tiver 1.000 cotas, eu vou ganhar quanto? Aí já passa a ganhar R$ 100 por mês, e assim você vai fazendo sua simulação, tanto para esse fundo aqui, quanto também para outros. Tudo bem, você já aprendeu muita coisa nesse vídeo, mas como é que você faz para saber se está no preço justo o MXRF11? Tem esse negocinho aqui bem importante chamado PVP. Isso aqui, pessoal, se tiver acima de 1, o fundo tá mais caro do que realmente ele vale. Tem uma margem aqui, tá? Por exemplo, se tiver até 1,05, eu compro o fundo imobiliário de papel. Na verdade, não é que eu compro, eu posso comprar. Se no momento que eu estava começando a montar a posição em fundo imobiliário de papel, né, ali no início, eu comprava até 1,05, mas como hoje eu já tenho mais dinheiro, eu invisto 10 mil, 5 mil, então eu prefiro esperar um pouquinho mais para o PVP ficar aqui em 1 ou até mesmo abaixo de 1. Enquanto isso, eu vou comprando outras coisas da minha carteira que estão com mais oportunidades, certo? Esse é um indicador básico. Se você quiser aprender mais, eu vou deixar um vídeo gratuito aqui, os únicos 4 fundos imobiliários que você precisa, e lá eu falo um pouco mais sobre indicadores. E se você quiser algo mais estruturado, vou te convidar para fazer parte do
SPD, que é meu treinamento básico, bem baratinho também, para você aprender em algumas horas a organizar suas finanças pessoais, montar a sua reserva de emergência e escolher os melhores fundos imobiliários. Eu também dou um exemplo de uma carteira de fundos imobiliários montada aqui passo a passo junto com você. Esse treinamento é um treinamento bem básico, 11 aulas objetivas aqui, onde você consegue fazer em algumas horas e já consegue se tornar um investidor aqui em fundos imobiliários. O que você vai aprender no SPD, dá uma olhada aqui. É um treinamento baratinho, mas que tem muito conhecimento importante para o seu desenvolvimento financeiro. Pessoal, um beijo e até o próximo vídeo.